Paz do Senhor, pessoal. Bom, madrugada ainda, né? Estamos aqui na busca, na intercessão. Como eu tinha prometido aí, vamos responder aí sobre os crentes de Bereia, tá certo? Algumas pessoas ficam com raiva por nós querermos, eu particularmente, gostar do contexto completo, do versículo todo, entendeu? Não manipular a situação, né? Meios versículos fora de contexto para poder causar uma circunstância pessoal ou coletiva de um grupo. Então, ficar com raiva, eu não posso fazer nada, né? Aí eu estudei sobre Bereia, mas eu não vou trazer o que eu estudei. Eu vou trazer o que eu estudei dentro da Bíblia, os comportamentos desses camaradas, para ficar tudo dentro da Bíblia. Justamente para que essas pessoas aí que não gostam não ter argumento. Porque é complicado, né? Tem um versículo aí que o pessoal fala direto aí, que é meio versículo, e o povo vai ao delírio. Só que não vai acontecer, porque está fora da realidade. Engano, né? Então vamos lá. Deus, em nome de Jesus, te peço misericórdia, que o Senhor nos ajude, descubra com teu sangue e nos faça crescer na graça do conhecimento. Abençoa a tua palavra, que é pura e santa, e tu, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é tudo. Obrigado. Amém. Atos 17:11. Ora, estes de Berea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Avidez, desejo. O pessoal aqui de Berea, o camarada chegava lá para pregar e os crentes iam acompanhando na palavra. Porque eles pregavam a palavra, né? Os pergaminhos e tal. Hoje não, hoje o cara fala um versículo, não todos, né? Mas a maioria fala um versículo, aí começa a falar, e fala coisa que não tem nada a ver. E o povo com a Bíblia fechada, e lá o pregador pregando lá, algumas coisas dentro, outras meia fora, outras totalmente fora. Mas a gente não pode falar nada, porque se for falar, vai dar problema. Vou começar logo aqui com um versículo que é muito falado, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aqui está certo. Eu tenho que amar a Deus. 14, João 14, 22, 23. Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos, eu o amarei e farei morada nele. Aí eu tenho que me perguntar se eu estou guardando os mandamentos. Primeiro. Segundo, se eu estou no propósito. Qual é o propósito de Deus? Vida eterna. Qual é o propósito de Deus? Santidade. Qual é o propósito de Deus? Pegar a palavra. Eu estou dentro desse propósito. Então, como é que todas as coisas vão cooperar se eu não estou dentro de nenhuma dessas duas situações? Aí o pregador fala assim, manipulador, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nem termina o versículo, a galera, pela fé. Rapaz, isso aí, ó, a fé é crer na palavra de Deus como está escrita. É eu entender o que está escrito. Eu amo a Deus. Eu guardo os mandamentos de Deus.
me poder, porque para ele eu tenho que guardar. Eu não estou falando de não errar, não, meu irmão, porque todo mundo erra. Eu já fui constrangido, eu já fui hostilizado por isso. O cara vai pregar e prega meio versículo. Aí quer que eu engula. Eu não sou obrigado, não, meu irmão. Quem quiser que engula. Eu não engulo, não. Pode ser quem for. Quero saber. Ah, soberba. Soberba não, irmão. É a palavra. A palavra é que diz. É o versículo todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tem que estar dentro dos propósitos de Deus, dentro das vontades, dos planos de Deus, não é dos meus, não. Aí todas as coisas vão cooperar sim. Quando eu amo a Deus, quando eu estou dentro do propósito de Deus, aí todas as coisas cooperam. Aí tudo coopera. Porque Deus vai fazer acontecer. Porque Deus ele transforma a maldição em bênção. Tá certo? Então, um deles é esse. Mas se eu for falar todos aqui, porque é uma lista muito longa, aí vamos passar a noite todinha. E é 3 e 4 horas da manhã. Eu estou acordado das 2. Aí eu tô cansado, tô com sono, voltando no sono. Então não vou me estender muito, né? Aí, estudar o contexto. Aí eu vou trazer um texto aqui que fala mais ou menos como é o comportamento dessas pessoas que chegavam em Berea querendo engabelar o povo de Berea, porque o povo de Berea passou pela mão de Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele não tinha esse negócio com ele, negócio de H não, tá entendendo? Aí eles pegaram a pegada do apóstolo Paulo. Aí quando chegava lá um pregadorzinho, começava a falar pregar, eles, vamos ver aqui, se está dentro ou se está fora, entendeu? Então a gente tem que ser crente assim. O cara chega e fala qualquer coisa, é Deus. É brincadeira, mano. Mas tem gente que fica com raiva, chateada. E, o que pode fazer? Vai ficar calado, vai ter que comer esse HI? Irmão, até comigo pode ser feito, até comigo. É por isso que eu não vou falar o que eu sei na teologia, dentro desse contexto, para não ficar nas minhas palavras. Eu vou trazer aqui a palavra de Deus. Eu não sou na bestada, né? A gente já conhece já as cobras que a gente luta, né? Então essas cobras aí a gente pisa na cabeça dela, em nome do Senhor Jesus, com a palavra. Aí, se você quiser achar ruim, ir contra a palavra, tá indo contra Deus, aí é contigo e Deus aí, te vira aí. Tá certo? Ezequiel 34, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Vamos parar por aqui. O que é apacentar a si mesmos? Como é os modos operantes? Né? O que é se apacentar? Apacentar é eu pegar várias ovelhas, botar num lugar seguro, dar comida, dar água, guardar, vigiar, proteger. Mas esses pastores eles estavam fazendo isso com eles e o povo estava à míngua, como Deus vai falar aqui. Mas quais eram os modos operantes que eles faziam? Eles manipulavam com a palavra para justificar esse descompromisso com o povo. Eles usavam a palavra. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra a igreja? Camarada, eu não tenho nada contra a igreja não, tá certo? Eu tenho contra essas falsas administração aí caída, tá certo? Que fica iludindo o povo, roubando o povo.
povo iludido, os olhos do povo cheio, tá certo? Que não é Jesus Cristo. Eu tenho contra isso aí, porque a igreja de Cristo é santa. E eu, como pastor, tenho a obrigação de denunciar a manipulação, os esquemas dentro da instituição. Porque tem. Deus está falando aqui que dentro de Israel tinha Ezequiel 8. Lê Bíblia. Vai ler Bíblia, cara. Ezequiel 8. Depois lê Ezequiel 8. É porque é muita coisa para pregar. É pouco tempo. Tá certo? Aí eles se apacentavam a si mesmo. Ou seja, cuidavam de si mesmo. A casinha deles era bonita. Roupinha boa. Comia do bom e do melhor. Carrozão do ano. Hoje, né? Roupa de grife. Falando de grife. Marca é uma coisa, grife é outra. Perfume. Eu não estou falando de colônia, nem del colônia, estou falando de perfume, é uma coisa. Então, se apacenta a si mesmo. Enche, né? Não é todos, irmãos. Então, tem que ser o versículo completo. E os modos operantes desses pastores, lá em Bereia, e nas igrejas que Paulo combatia os hereges, a manipulação era justamente essa, era através da palavra, de meias palavras, de meios versículos, de meias verdades, de versículos fora de contexto para se dar bem. Aí Deus fala assim, ó, comem a gordura, veste-se de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desargar a solta não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre eles com rigor e dureza. Aí, fora da palavra. Com rigor e dureza. Quer dizer, que as ovelhas estavam quebradas, estavam soltas, o povo estava disperso. E ele estava lá curtindo lá. Né? O mundinho dele lá. Ele estando bem, tá certo? Aí Deus disse assim, rapaz, e dominas com rigor e dureza. Deus não foi assim que Deus fez. Não é assim que Deus quer. Que a gente domine o povo com rigor e dureza. Aqui tem que ter organização, tem que ter respeito, reverência, tem. Mas nesse contexto aqui que ele está falando aqui, eles usavam a lei para cobrar impostos altíssimos. Um povo pobre, um povo que não tinha o que comer, e mesmo assim eles levavam a ovelha, levavam a vaca, cobravam imposto. Queria saber como é que o povo estava. Queria saber se eles estavam apacentando-se a si mesmo. Os crentes de Bereia não caíam nessa não. Sabe por quê? Porque ia ler Bíblia. Pegava os pergaminhos e via, mas não é assim não. Sai fora. Tu é enganador. Tu não é parecido com Paulo, não. Tu é enganador. Tu não é parecido com Paulo, não. Ó, eu não estou falando de errar, não, mas porque todo mundo erra. Porque se for questão de errar, eu não estaria em condições de estar aqui. Porque eu erro demais. Tá certo? Mas o problema é que quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, Deus vai fazer cumprir, Deus vai acontecer. Deus, ele tem poder para fazer. Isso aqui não é direcionado a ninguém. Isso aqui é para quem quer a palavra. Quem não quer, pô, não posso fazer nada. Eu já disse, se eu quiser dizer alguma coisa aqui para alguém, eu digo o nome da pessoa ou falo pessoalmente. Se ela for crente, ela vai receber. Se ela não for carnal, vai explodir, vai ficar com raiva, vai descomungar. Entendeu? Então, problema, não posso fazer nada.
que não é indireta para ninguém. Isso aqui é direta de Deus para todos nós. É a palavra de Deus. É Deus que está falando. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. Sabe o que esse povo estava fazendo aqui? Estava adorando outros deuses. Estava desgarrado. Porque não tinha quem conduzisse para a adoração a Deus. Aí, cheio de idólatra. Aí todo mundo estava lá. Baal, Astorete, Moloque. E aí, Dagon. Pá, pá, pá. Os deuses dos povos vizinhos. Né? É isso que Deus está dizendo aqui. O povo estava espalhado. O povo estava adorando outra coisa. O povo não tinha acesso às escrituras. E quem tinha acesso, lá em Deuteronômio 17, diz que o sacerdote e o rei tinham acesso à lei. E o rei tinha que ler para não se desviar. Deus proibia muita mulher, muito cavalo, muito ouro. E que tinha que ler para não se desviar e crescer em cima do irmão, como estava acontecendo aqui. Aí os crentes de Beré, não dá para pregar nem a metade da pregação. Não tem tempo não. É incrível. Deixa para outra ocasião. A gente prega a segunda parte depois, né? Então, o que é que acontece? Os crentes de Beré, eles... Era a pessoa falando aqui, eles olhando aqui a Bíblia. Está aqui, está escrito. Está dentro. Eles não eram enganados por essas manipulações aí. Por essa euforia. Euforia. Aí nós vemos que Deus fala ainda assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Portanto, os pastores ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porém, termo no seu pastoreio e não se pastorear, apacentarão mais a si mesmo. Aí Deus entrou na parada. Vocês estão se apacentando a si mesmos, né? Mas não vão mais não. Porque agora quem vai entrar sou eu. Tá certo? Livrarei as minhas ovelhas da vossa boca, para que não haja, para que não lhes sirva de pasto. Deus está dizendo aqui que as ovelhas serviam de pasto para o pastor. Como? Só para usufruir, para construir o seu patrimônio pessoal. Mas eles usavam o que para conseguir isso? A palavra. Só que sem contexto, fora, meios versículos, meias verdades. Ó, tá aqui a lei, ó. A lei está dizendo aqui, ó, que o rei tem direito a isso, isso e isso aqui. Mas e as obrigações do rei? Onde é que estava? Então, hoje acontece isso. Hoje acontece isso. Então, por isso que a gente tem que ser crente de Berea. O camarada começou a pregar, vai para o evangelho. Saiu do evangelho, meu filho. É duas coisas. Ou é demônio, ou é carne. Vaidade. Necessidade neurótica de ser o centro das atenções, ganhar dinheiro. É alguma coisa assim. Menos Jesus Cristo. Saiu do contexto de Jesus Cristo, está errado. Vá para o evangelho, para não ser enganado. Eu não tenho nada contra
a igreja do meu Cristo. Muito pelo contrário, eu gostaria de muito ir para a igreja adorar meu Cristo com os meus irmãos. Mas tem uma consciência que o culto não é 2 horas. O culto é 24 horas. Tá certo? Só para a gente finalizar aqui, que eu não posso deixar de falar isso aqui, depois a gente prega o resto aí. Se for a vontade de Deus. João 10. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. João 10. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tão bombardeado. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. João 10, 7. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha a diferença. Vai chegar de um jeito, vai sair de outro jeito, e quando sair vai ter pastagem. E já lá em Ezequiel, o povo tá do mesmo jeito, todo quebrado, sem pasto, sem pastor, sem nada. Olha a diferença. Então, Paulo pregou isso aqui para Bereia. Os camaradas de Bereia pegaram isso aqui, ó. Rapaz, Jesus é assim, ó. Esse Jesus aí tá meio fora do Jesus que eu conheço da Bíblia, meu irmão. O que é que tá acontecendo? Mas pastor, mas tem unção. Mas a unção não é por causa do pastor, é por causa da igreja. É pelo povo, é pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Na hora que Deus quiser remover um anjo da igreja, Deus remove na mesma hora. É pela igreja. A igreja de Cristo. Então, aqui tem um mercenário. Por que Jesus fala do mercenário? O que é um mercenário? Ele está ligado em que o mercenário? Mas ele não está lá dando uma de pastor, só que ele não entra pela porta, ou seja, ele não entra, ele não segue os princípios de Jesus. Ele entra para o outro lugar. Ó, em verdade vos digo, versículo 1. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então, ele está indo por outro caminho que não é Jesus. O acesso é Jesus, ele está indo por outro caminho. Então, se ele está indo por outro caminho, não é Deus. Se eu estou indo com outros modos operantes, isso aí não é Deus. Está entendendo? Então, a porta é Jesus Cristo. Então, Beré. Epa, peraí, meu filho. Você tá querendo pular um muro aí, a cerca aí? Tu é mercenário. Tu quer. É só se dar de bem. Eu não gosto de falar, não, mas é porque vazou um vídeo aí de um pastor aí chamado aí Mestre das Revelações, né? Revelava tudo. Aí vazou um vídeo ele cheirando pó, bebendo vinho, uísque, tudo. E jogando dinheiro em cima da cama. Rapaz, foi uma confusão grande, um escândalo grande. Enrolou processo, enrolou denúncia, ameaça. Porque ninguém pode falar, porque os caras não. Né, o povo se zanga com raiva. Por quê? Porque está atrapalhando os seus interesses. Entendeu? Então, os crentes de Beré, eles não estavam muito preocupados com isso, não. Tá dentro, tá dentro. Tá fora, tá fora. Eles tinham avidez, eles tinham desejo de conhecer a verdade. Mas toda a verdade. Não meias verdades ou nenhuma verdade. Tá certo?
porque não é meia e nem nenhuma, é toda a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho para o ser humano. Se o ser humano tenta ir por outro caminho, ele está fora do Evangelho, da vontade. Aí cai lá naquele versículozinho lá, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí não dá. Vamos ficar por aqui, irmãos, tá bom? Tá com 25 minutos o vídeo aí, ainda tem mais coisa, mas eu acho que já deu para entender. Tem até aqui um livro aqui que eu vou ler. Uma parte de um livro, do exemplo de um pastor. Conta-se que um pregador trouxe uma mensagem aos crentes de sua igreja. Na semana seguinte, ele pregou a mesma mensagem. Na terceira semana, voltou a pregar a mesma mensagem. Alguns líderes da igreja procuraram para saber se havia algum problema para ele pregar a mesma mensagem várias semanas. O pregador respondeu que estava fazendo isso porque durante aquelas semanas não havia observado mudança em relação à mensagem pregada na vida dos crentes da igreja. A partilha é muito boa essa daqui. Não vou falar não, né? Porque o pessoal reclama de tudo. Pode falar nada, tudo reclama. Então quer dizer que o pastor pregou uma semana a mesma mensagem, na outra semana a mesma mensagem, na outra semana a mesma mensagem. Aí na quarta semana o pessoal, rapaz, só tem essa daí, é? É, João Batista, só tem essa daí, é. Arrependei-vos. Eu não estou vendo mudança, tem que pregar a mesma. O que eu quero dizer aqui, passar aqui, o camarada não está conseguindo viver nem o sermão da montanha. Não consegue nem ser limpo de coração. E nem tem vontade, às vezes. Aí fica ouvindo mensagem por cima de mensagem, mensagem motivacional, como se isso fosse limpar coração. Esse pastor aqui é um pastor Gessé. Não é o nome do pastor? Deixa eu ver aqui o nome do pastor. Pastor Gessé Bispo. Gessé Ferreira Bispo. É o nome desse pastor aqui. Pastor antigo, veterano, experiente. E contou esse exemplo que ele viu aí. Então, isso é um caso a se pensar. As pregações que eu estou escutando, eu estou usando elas para me transformar. Quando eu leio a Bíblia, o Sermão da Montanha, eu estou lendo por ler, lendo meio, como é que está a minha situação? Os crentes de Beré não, eles tinham avidez, desejo realmente de praticar e mudar. E nós temos que ter esse desejo também. Temos que ter esse desejo. Temos que ter esse desejo no nosso coração. Mesmo que erre, mas se pede perdão e começa de novo. Errou. Jesus me perdoa, vai dar certo, agora vai. Bora. E começa de novo. Porque quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém? Deus abençoe, irmãos. A parte do Senhor Jesus, eu acho que deve ser umas 4 horas da manhã, mais 4 horas. Estou com sono, não vou mentir para vocês. Vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo mal. Guarda esta palavra que a gente leu, a tua santa Bíblia, a tua palavra que liberta, traz paz e conhecimento, lâmpada para os nossos pés, colírio para os nossos olhos, luz para o nosso coração. Muito obrigado por cada versículo, por cada esclarecimento.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser Cristo, pequenos cristos, discípulos de Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. A paz, meus irmãos.